A paz do Senhor para os irmãos. Para os irmãos, né? Que hoje nós temos irmãos aqui nesta noite. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de poder estar mais uma vez nesta casa para juntos louvarmos e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. É só o Senhor que faz isso, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adilson, nossa irmã missionária Patrícia. Que Deus possa continuar abençoando e sustentando o ministério dos irmãos. Eu costumo dizer, pastor, que a primeira vez que eu estive aqui, o Senhor foi corajoso. O Senhor não me conhecia, o Senhor me deu oportunidade para ministrar. E a partir daquele dia, o Senhor abriu grandes portas para mim aqui neste lugar. E quando eles me ligam, eles falam assim, olha, talvez não me conhece, mas você esteve lá no pastor Adilson. Então, quer dizer que tem credibilidade, né? Deus continue abençoando a vida dos senhores, a vida de cada uma das irmãs, da liderança, do círculo de oração. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida dos irmãos. Quero louvar também a Deus pela vida da minha sogra, que nos acompanha nesta noite. E quero te pedir para abrir comigo as vossas Bíblias em 2 textos nesta noite. Nós vamos ler apenas um versículo em Salmos, no capítulo 25, no verso 14, que é o texto base deste culto nesta noite. Livro dos Salmos, 25, verso 14. E depois você vai abrir comigo Êxodo 33. Primeiro, Salmos 25, 14. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mais uma vez, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Agora o livro do Êxodo, capítulo 33. Vamos ler para começar o verso 1. Depois nós vamos saltando alguns aqui. Eu vou falando para os irmãos. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o meu anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas má notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios, desde o monte Horebe em diante. Agora o 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda.
Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna da nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Agora eu quero ler o verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Agora o verso 18. Então lhe disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, quando homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Podeis assentar nessa noite, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Irmãos, durante esses dias, eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra. Confesso para os irmãos que até na quinta-feira, eu estava bem prontinha para falar para a mulher, né? Nós temos vários textos na Bíblia Sagrada, vários exemplos de mulheres que tinham intimidade com Deus, e que Deus usou essas mulheres em momento de intimidade com Ele para fazer grandes obras. Só que a partir de quinta-feira, quando eu já estava montando o esboço, passando o esboço a limpo, o Espírito Santo me fez voltar os olhos para este texto. E eu quero ser feliz, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, para começar, nós vamos começar no verso 14 do Salmo 25. Este versículo, ele está inserido em uns salmos, que é classificado ali na parte do Salmo do livro 1. Nós sabemos que o livro dos Salmos, eles são classificados por livros, né? São 5 livros: o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4 e o livro 5. O verso que está inserido no nosso tema deste culto nessa noite, ele está inserido no livro 1, né? E os comentaristas vão dizer que ele é ele é um salmo de autoria de Davi. E ele é um salmo, acredita-se que ele é uma oração pessoal de Davi, que ele está orando e ele está falando para o Senhor, em um momento em que ele está clamando por orientação. Ele é descrito também como um salmo de confiança em Deus, do qual ele vai refletir tanto a vulnerabilidade quanto a necessidade que o ser humano ele tem de direção e de perdão da parte de Deus. O salmista ele vai declarar o segredo do Senhor, ou seja, a intimidade do Senhor é para quem? É para aqueles que os temem. Ele está dizendo que ser íntimo do Senhor, ele está dizendo que ter segredo com o Senhor não é para qualquer pessoa, é para quem teme ao Senhor. É para quem teme, para quem anda nos seus caminhos. E para esses que têm intimidade, para esses que têm segredo com o Senhor, o que o Senhor tem para eles? Os quais o Senhor fala o quê? Revelará os segredos e a sua
aliança. Nós estamos vivendo em tempos onde nós falamos muito sobre várias coisas, mas nós estamos vivendo um tempo onde a intimidade com o Senhor tem diminuído cada dia mais. Não temos tempos para orar, não temos tempos para buscar ao Senhor, não temos tempos para ter intimidade com o Senhor. E nós sabemos que é a intimidade que vai nos fazer permanecer de pé. Quando o vento sopra ao contrário, quando as adversidades vêm, se nós não conhecemos a Deus, se nós não temos uma vida de comunhão com Ele, nós vamos sucumbir em meio às adversidades. Mas nesta tarde, nesta noite, o Espírito Santo marcou este encontro, colocou no coração da liderança este tema para dizer para mim e para você: quer permanecer de pé, quer ter uma vida diante do Senhor, tenha intimidade com Ele. Porque quem tem intimidade com Ele recebe segredos da parte dEle. A palavra intimidade no hebraico quer dizer sod, concílio de reunião de pessoas importantes. O que mais que quer dizer? Divã. O que quer dizer isso? Um lugar onde um paciente senta e confia, talvez no psicólogo, no psiquiatra. Por quê? Porque ele sabe que contando os problemas ali naquele divã, naquele lugar, o psicólogo ou psiquiatra vai dar uma solução, vai dar uma direção para que ele venha dar sequência na sua vida. Então, quando nós temos intimidade com o Senhor, era como se nós nos colocássemos em um divã e a gente conta tudo para Ele, a gente fala tudo para Ele, e Ele tem o quê? Ele tem direção para todas as nossos questionamentos. Glória a Deus. O que é intimidade? É uma conversa íntima, é uma conversa reservada com pessoas, que não é qualquer pessoa. Por exemplo, existem pessoas que a gente conversa no trabalho. Existem pessoas que a gente até sai para jantar no restaurante. Existem pessoas que a gente tem intimidade de levar até na nossa sala. Mas não é todas as pessoas que a gente tem intimidade de entrar para dentro do nosso quarto, que a gente revela segredos. Então nós precisamos de desenvolver esta intimidade com o Senhor. Conversa íntima é para quem teme ao Senhor. O que é temer? É ter um respeito profundo em reverência a Deus. Vai além do medo, do reconhecimento da grandeza e da intimidade com Deus. E para aqueles que temem, para aqueles que têm reverência, para aqueles que têm comunhão, para aqueles que têm intimidade, o que o Senhor faz? O Senhor vai revelar os seus propósitos. O Senhor vai revelar a tua aliança. O Senhor vai revelar o pacto com cada um que tem intimidade com Ele. Nós estamos vivendo tempos onde pessoas, a gente acaba de ministrar, pessoas fazem fila e quer que a gente ore novamente. E a gente ora, aí pergunta: o que Deus te mostrou? O que Deus falou ao meu respeito? É errado? Não, não é errado. Mas quem tem comunhão, quem tem intimidade com o Senhor, está sentado no culto, a criança canta, Deus fala. Rabai, cala, xanda e canta. A irmã dá um testemunho, Deus dá direção para aquilo que você precisa durante a semana. Deus está contando com homens e mulheres nesta noite que se colocam à disposição para ter intimidade com Ele e receber segredos do céu. Aqui tem mais alguém que quer? Tem mais alguém que quer receber segredo? Andará, cala, xanda e cantará.
Quem tem intimidade com Ele, até na pia Deus fala, até no tanque Deus fala. Se Ele quiser usar profeta, Ele usa. Se Ele quiser usar o pastor, Ele vai usar. Mas Ele quer pessoas que tenham intimidade e sabem reconhecer a voz dEle. Andai, calachon de canta. Não sou de contar testemunho da minha história. Eu acho que o tempo é pouco para a gente falar dele. Mas quando o Senhor toca é porque Ele quer falar com alguém. Aproximadamente 3 meses atrás, estava passando por uma situação complicada. Tivemos um problema sério no nosso carro. E eu estava muito preocupada mesmo com algumas situações. E eu lembro que já estava orando, colocando nas mãos do Senhor, mas estava muito preocupada. E foi num dia de sábado, nós estaríamos acompanhando os jovens da congregação, que a gente dá um suporte 2 vezes por semana. E eu me arrumei e fui para aquela congregação, preocupada. Sentei ali no banco e fiquei pensando naquilo, preocupada com a situação. De repente, eu estava com os olhos fechados no momento do louvor. Quando eu abri os meus olhos, eu comecei a sentir aquela presença gostosa no meio do culto. Quando eu abri os meus olhos, a igreja estava tomada de uma fumaça. Tipo uma neblina invadiu aquela igreja. E eu comecei a fazer assim, para ver se eu sentia cheiro de fumaça, porque parecia uma fumaça dentro da igreja. Mas eu não sentia cheiro, mas eu sentia uma presença. Aí mesmo assim eu virei para a irmã do meu lado e falei assim: você está vendo que a igreja está cheia de fumaça? A irmã falou: não, tem nada disso aqui não. Aí eu falei: é Ele. A glória dele invadiu aquele ambiente. E naquele instante eu ouvi uma voz que falou comigo naquele culto: por que você está preocupada? Por acaso você esqueceu que eu sou o teu pai? Eu olhei para o lado porque foi tão nítido que parecia que alguém tinha falado no meu ouvido. Eu olhei para a direita, ninguém falou. Olhei para a esquerda, mas eu fiquei incrédula. É coisa da minha cabeça. Mas aquela presença gostosa daquele culto, de repente a voz de novo: por que você está preocupada? Por acaso você esqueceu que eu sou teu pai? Naquele momento meu coração descansou, porque eu entendia que meu pai estava ali e meu pai sabia das minhas necessidades. Ei, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Você tem pai, viu? Você tem pai. Você tem pai. E se você tem pai, tem cuidado. Se você tem pai, tem consolo. Se você tem pai, tem porta aberta. Recebe nesta noite. Quem tem pai tem resposta. Saí daquele culto flutuando. As coisas já tinha resolvido lá em casa, ainda não. Mas uma palavra dele é o suficiente para mudar o nosso dia. Arabai, tome posse dessa palavra nessa noite. Ele está na casa e está dizendo: sou o teu pai, vou cuidar de tudo nos mínimos detalhes. 15 dias depois, eu ouvia falar, mas eu nunca tinha vivido essa experiência de aparecer Pix na conta. Alguém já viveu essa experiência? Eu vivi, porque Deus é fiel. Sabe o que mais? Eu trabalho meio período, eu trabalho até o meio-dia. E eu estava pedindo ao Senhor, eu orei e pedi ao Senhor que eu queria uma oportunidade para mim trabalhar em uma outra área, que eu sou formada e não trabalhava na área. Eu coloquei diante do Senhor uma oração. Uma semana depois, o telefone tocou, sem colocar currículo e sem falar nem para o esposo. Por quê? Porque quem tem intimidade com ele, quem tem pai, ele sabe das necessidades. As portas abriu, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Já estou trabalhando na outra área que eu pedi.
porque Ele é fiel. Ele honra quem tem intimidade. Ele revela segredos para quem tem intimidade. Intimidade fala de relacionamento, porque Deus, Ele sempre quis relacionar-se com o homem. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, todos os dias, na viração do dia, Deus descia para conversar com o homem. Irmãos, quando eu leio isso, meu coração se alegra. Imagina você levantar pela manhã, fazer os seus afazeres, sabendo que à tarde Deus vai descer para conversar com você. Só que a Bíblia vai dizer que o homem pecou. A Bíblia vai dizer que o homem caiu. Quando o homem peca, quando o homem cai, qual é a impressão que nós temos? Acabou o relacionamento de Deus com o homem. Deus não vai descer na viração do dia, mas no mesmo dia que o homem caiu, quando chegou no mesmo horário, quem desce no jardim? Deus. O homem não estava esperando, porque o homem estava com vergonha, descobriu que estava nu, foi fazer vestes para poder aparecer diante do Senhor. Aí Deus chega no lugar marcado do encontro, o homem não está. Aí Deus faz uma pergunta: Adão, onde você está? Mas o homem não pecou, o homem não caiu, o homem pecou, o homem caiu, mas o Deus de relacionamento ainda estava no local do encontro para dizer para o homem: eu não sei qual é a tua falha, você errou, vai ser expulso do jardim, mas eu estou aqui. O homem é expulso do jardim, e a impressão que nós temos é que acabou o relacionamento de Deus com o homem. Deus não vai relacionar mais com o homem. Só que a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus. A gente vai andar um pouquinho em Gênesis, a gente vai ver quem? Noé andando com Deus. Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus. Só que Deus agora, Ele não vai separar um homem. Ele não quer ter um relacionamento só com Enoque, Ele não quer ter um relacionamento só com Noé. Ele vai olhar para a terra e vai dizer: vou separar um homem, mas deste homem eu vou levantar um povo, eu vou levantar uma nação para me ter relacionamento com essa nação. Aí Deus vai lá no capítulo 12 de Gênesis e aparece para o homem por nome de Abraão e faz para ele uma promessa: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Faz uma promessa. Aí Abraão vai e começa a relacionar com este Deus, começa a caminhar em obediência, e Deus vai se revelando a ele na trajetória, porque é assim que Deus faz com a gente. Deus escolhe Abraão e começa a relacionar com ele. Deus vai fazer uma promessa e vai desenvolver um relacionamento com ele. O relacionamento de Deus com Abraão foi tão tremendo, tão intenso, que a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai dizer que Abraão estava lá em Carvalho de Mãe. A Bíblia vai dizer que os anjos vai visitar Abraão, vai liberar uma promessa na casa de Abraão. Aí os anjos estão indo embora para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. Só que a família dele, Ló, estava lá. Aí os anjos, o texto vai dizer que os anjos estão indo embora. Quando eles estão saindo, Deus fala: por acaso esconderia eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Ele está dizendo: eu vou destruir lá, mas eu não vou ocultar Abraão, porque Abraão é meu amigo. Ele vai contar para Abraão, Abraão vai interceder, porque quem tem intimidade com Deus tem oportunidade de saber das coisas antes que elas aconteçam.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui sabe quando vai enfrentar uma luta grande? Tem íntimos aqui, pastor. Tem íntimas ali, ó. Tem íntimas aqui, ó. Porque a gente não sabe o grau dela, não sabe de onde ela vem, pastora, mas a gente sabe que ela vem. Por quê? Porque Deus não oculta aqueles que são íntimos e amigos dele. Quer saber das coisas antes de todo mundo? Seja amigo de Deus, seja íntimo dele, que ele vai te revelar os segredos. Só que o relacionamento de Deus com Abraão não se limitou só a Abraão. Ele foi além. Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com Abraão, teve um relacionamento íntimo com Isaac, vai ter um relacionamento íntimo também com Jacó. Mas com Jacó aquele lá que trapaceou o irmão, é ele mesmo. Quando ele estava fugindo do seu irmão, indo para a terra da sua família buscar uma esposa, a Bíblia vai dizer que ele vai pegar uma pedra, vai fazer de travesseiro e vai dormir. E naquele sono, naquela noite, Deus vai aparecer para ele e vai dizer: sabe quem eu sou, Jacó? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac, e se você quiser, eu também serei o teu Deus. Porque o Deus que relaciona com o homem, ele escolhe um homem, ele escolhe uma família. Ei, eu não sei na tua casa se tem alguém que está fora da aliança, mas através de você, a aliança vai chegar até ele. O Deus que anda contigo vai andar com a tua família também, porque ele é Deus que honra a aliança. Isaías vai dizer assim, olha: mas tu, ó Israel, meu servo, tu Jacó, a quem elegi, tu e a tua a descendência de Abraão, meu amigo. Deus está dizendo: Israel é descendência do meu amigo Abraão. O tempo vai passar, Deus vai fazer um povo grande através da vida de Abraão. E agora nós vamos chegar na altura do capítulo 33, que nós vamos ver um pouquinho sobre a intimidade de Deus com Moisés. Moisés, ele foi um homem que viveu na íntegra o que está escrito no verso 14 de Salmos. Ele é um homem que viveu na íntegra, porque Deus revelou segredos para ele da sua aliança. Um homem que tinha intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que ele temia o Senhor. E Deus vai aparecer para Moisés a primeira vez ali no monte. Só que antes disso, a Bíblia vai dizer que quando Moisés nasce, ele nasce em tempos de aflições. Não temos tempo para falar um pouquinho do nascimento dele, mas a gente vai ver a mão de Deus ali protegendo aquele menino desde o seu nascimento. O tempo vai passar. Quando Moisés está com 40 anos, ele vai fugir ali do Egito e ele vai para a terra ali de Midian, vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai aparecer para ele ali no meio de uma sarça ardente. Deus vai aparecer naquele monte e vai revelar para eles os seus segredos e os seus propósitos. Ele vai chegar para Moisés e vai falar assim: Moisés, eu ouvi o clamor e o sofrimento dos meus filhos que estão lá no Egito, e eu desci para tirá-los de lá. E vou usar quem? Vou usar você. Ali começa o relacionamento de intimidade de Deus com Moisés. Deus começa a revelar para Moisés tudo aquilo que ele queria fazer. Deus está com o projeto pronto e coloca na mão de um humano. E o mais interessante é que o homem humano, ele obedece o projeto e ele segue à risca. Com medo, mas segue. Inseguro, mas segue. Porque muitas das vezes é assim que Deus faz com a gente. Ele tem um projeto para uma região, ele tem um projeto para um lugar. Aí ele olha para mim, para você, e confia na gente esse projeto. Aí a gente faz que nem Moisés: eu não sei falar, eu não sei executar, mas Deus me trouxe aqui
aqui para te dizer: se Ele colocou o projeto na tua mão, levanta e diz: eis-me aqui, porque Ele vai contigo para executar o projeto. Moisés vai sair, vai passar por todo aquele processo, vai resgatar, tirar o povo do Egito, e eles estão indo em direção à terra que Deus havia prometido. No meio da trajetória, Moisés vai criando o quê? Intimidade cada vez mais com o Senhor. Moisés, ele vai ver Deus livrar o povo da guerra, ali em Êxodo capítulo 14. Moisés, ele vai ver Deus direcionar a sua vida e abrir mar vermelho. Moisés, ele vai ver Deus transformar águas amargas em doce. Moisés vai ver Deus providenciar maná, vai ver Deus providenciar carne, vai ver água sair da rocha, e ele vai desenvolvendo a intimidade com Deus na trajetória da caminhada, porque é na caminhada que a gente vai criando intimidade. Eu não posso chegar aqui hoje e falar assim: a partir de hoje eu sou íntima dele. Eu posso decidir, mas essa intimidade vai ser comprovada na trajetória, nas experiências que eu vou vivendo com ele, naquilo que ele vai fazendo, naquilo que ele vai me revelando. Ele vai desenvolvendo intimidade com Deus na caminhada. Quando a gente chega no capítulo 33, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele havia subido para o monte, aonde Deus vai dar todas as coordenadas para ele, vai dar para ele as tábuas da lei. Ele está em um particular com Deus, e era um momento de muita intimidade. Era um momento onde Deus falava com ele cara a cara, face a face. E enquanto ele está ali no monte, com aquela conversa com o Senhor, tendo intimidade com Deus, o povo de Deus vai se rebelar, vai falar que Moisés está se demorando, vai mandar Arão fazer um bezerro de ouro, e eles vão começar a adorar aquele bezerro de ouro. Deus vai ficar irado com o povo, e Moisés vai interceder para aquele povo, porque Deus vai falar que não vai mais com aquele povo, mas Moisés vai entrar como intercessor. Ele está dizendo: o Senhor não quer mais esse povo, o Senhor já falou que não quer, mas eu vou entrar como intercessor, porque eu tenho intimidade e eu sei quem é o Senhor. Eu sei que eu vou orar e o Senhor vai mudar de ideia. Olha o que é ter intimidade. Só que agora Moisés desce do monte. Isso aqui me chocou demais essa semana, porque ele desce do monte. O monte era um lugar que ele tinha intimidade, ele tinha que subir para lá. Só que agora ele desce do monte, pastor, e ele quer ter aquela intimidade diariamente. E ele não quer só subir monte, ele quer ter intimidade na casa. O que ele faz? Eu vou fazer uma tenda, vou montar uma tenda e vou colocar ela um pouquinho afastada da congregação, e eu vou para esta tenda, porque é neste lugar, o lugar onde eu vou encontrar com o Senhor. E enquanto eu meditava nessa palavra, nesta noite, nesses dias, o Espírito Santo bradava na minha alma que Ele está procurando nesses últimos dias da igreja na face da terra, pessoas que têm intimidade com Ele fora desse ambiente. Pessoas que vai montar uma tenda no teu particular, no teu lugar secreto, na tenda da tua casa. Aprender a ouvir a Deus lavando louça, aprender a ouvir a Deus lavando roupa. Ter intimidade na tua tenda é ter Ele por perto 24 horas por dia. Mas irmã, a senhora está falando isso para a gente poder não precisar vir na igreja. Não, a gente precisa congregar, mas tem hora que a gente precisa de ter intimidade em casa, porque as nossas maiores batalhas são vencidas lá, e Ele precisa estar lá comigo para ser direção, para ser socorro. Bota uma tenda na tua casa de adoração. Moisés entrava para a tenda e o povo ficava olhando. A Bíblia disse que quando Moisés entrava, ele só entrava.
a nuvem que simbolizava a presença de Deus descia. Já parou para pensar nisso? Um Deus tão grande, tão poderoso, mas quando o que é íntimo entra para a tenda, Ele desce e se coloca na porta da tenda. A multidão via a nuvem, a multidão sabia, Deus desceu, mas a multidão não tinha intimidade. Mas nesta noite, Deus marcou este encontro para dizer: você não é multidão, você só não vai ver a nuvem, você vai estar dentro da tenda, você terá intimidade, você terá intimidade dentro da tenda. Deus, Ele se movimenta para falar com Moisés, e a Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés face a face, cara a cara. Era como se Deus dissesse: se está na boca de Moisés, já passou pela minha. Se Moisés falou, é porque eu já falei. Face a face. Fala de interação próxima, direta, relação de confiança que existia entre Moisés e Deus. Só que nós lemos aqui de alguém que não era Moisés, não era multidão. Josué. Moisés entrava para dentro da tenda, Josué ficava lá na porta. Era como se ele dissesse: eu ainda não tenho essa intimidade de entrar lá dentro, mas um dia eu terei. Eu não vou ser multidão, não vou ficar lá, vou ficar aqui perto, vou ficar aqui perto, vou ficar aqui perto, vou aprender com Moisés, e um dia eu terei essa intimidade. O tempo passa, Moisés morre. Quem vai conversar com Deus face a face? Josué. Porque quando a gente anseia pela presença dEle, busca, Ele vai preparar o ambiente para essa intimidade. Deus conversa com Moisés. Em um determinado momento, a Bíblia vai dizer que Deus chega para Moisés e fala assim para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo. Eu já reservei a terra. Eu já falei para você onde essa terra está. Você vai com este povo que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo que seria deles. Eu vou dar para você. Você não vai sozinho, viu, Moisés? Eu vou enviar o anjo que vai adiante de ti. Ele está dizendo: olha, o meu anjo, ele vai na sua frente. Ele vai adiante, ele vai na sua frente. E o anjo vai fazer o quê? O anjo vai na sua frente e eu lançarei fora os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe, porém, para uma terra que mana leite e mel. E eu não subirei no meio de ti, porque este povo é de dura serviço. Mas o meu anjo está indo. Você vai, tudo que você precisar, você terá para que cumprir a promessa. Quando a gente para aqui e pensa pela lógica, estava tudo bem. O anjo era enviado do Senhor. Ele faria tudo o que precisasse na caminhada, não faria? Ele faria. Deus falou: olha, o anjo vai na frente, eu vou destruir os inimigos, vocês podem ir, e vocês vão tomar posse da terra. Só que Moisés não começou a andar com Deus ontem. Moisés começou a ouvir a voz de Deus ainda quando ele estava lá em Midian, lá atrás. Moisés tem uma trajetória com Deus. Moisés tem uma intimidade com Deus. Moisés viu Deus fazer grandes coisas durante a caminhada até este ponto da trajetória. Aí ele está dizendo: sim, tá bom receber promessa, tá bom a presença do anjo, mas é o seguinte, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
E ai, calacho de cair. Porque muitas pessoas começam a viver as promessas de Deus e esquecem a presença dele. Acha que sabe o suficiente, acha que pode ir sozinho e quer ir sem a presença. Mas Moisés nos dá uma lição: vai pregar, leva a presença. Vai cantar, leva a presença. Porque não adianta viver promessa sem ter presença de Deus na vida. Você tem presença. Não aceita dar um passo sem a presença. Não aceita dar um passo sem a presença dele na tua vida. Ele vira e começa a conversar com o Senhor. E ele fala: Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ele está pedindo a Deus direção, está pedindo a Deus iluminação. E ele começa a conversar com o Senhor. Ele fala assim: Senhor, este povo aí que o Senhor está falando que é meu povo, não é meu não, é do Senhor. E o diferencial, Senhor de Israel, o diferencial deste povo é que o Deus dele anda com eles. Está lá no texto. Ele está dizendo: este povo aqui, Senhor, não é qualquer povo não. Porque as outras nações, elas têm deuses que têm mão, mas não apalpa, têm olhos, mas não vê. Mas essa nação é conhecida por referência que o Deus dela anda no meio dela. E a igreja não é qualquer pessoa. A igreja não é qualquer instituição. A igreja não é apenas um lugar aonde o povo reúne para dar glória, não. A igreja é um lugar aonde Deus anda no meio. Aí Deus vira para ele e fala assim: tudo bem, Moisés, eu já entendi. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Era como se Deus dissesse: se eu não for com você, Moisés, você não chega. Se eu não for com você, Moisés, esse povo acaba com você no meio da trajetória. Se eu não for com você, Moisés, você não tem força suficiente para avançar. Sabe por quê? Você conseguiu chegar até aqui essa noite? É porque a presença dele está contigo. Sabe por que você levantou daquela cama? Sabe por que você venceu aquela depressão? Sabe por que você venceu o luto? É por causa da presença dele, que está contigo, te renovando cada dia, cada manhã, quando foi cantado aqui nesta noite. Recebe a presença dele aqui agora. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que está pensando: como eu queria sentir a presença. Eu não estou sentindo a presença, mas ele está passeando nesta casa e ele toca você nessa noite. Recebe. Recebe o toque dele, vai, recebe. Recebe o alívio dele sobre os seus ombros. Recebe o toque dele no teu coração. Recebe o toque nas tuas pernas. Recebe o toque nas tuas mãos. Sinta a presença dele do teu lado. Sinta o toque dele. Sinta, sinta, sinta. Niki amasio mehas. Amasio. Aí Deus fala: eu vou com você, pode ir tranquilo. Eu vou te fazer descansar. Tava tudo bem. Agora eu já tenho a presença.
Eu já sei que Ele vai comigo, eu não vou mais sozinho. Estava tudo bem. Mas quem tem intimidade nunca está saciado, sempre quer mais, missionária. Aí ele começa a conversar com o teu amigo, com Deus, e ele fala assim: Senhor, Ele vai fazer um pedido ousado, porque quem tem intimidade conhece Ele, sabe fazer pedido ousado. Mais na frente, a gente vai ver o servo dele, Josué, também fazendo pedido ousado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Josué estava sempre por perto. Aí ele aprendeu aqui com Moisés, ó. Moisés fazendo pedido ousado. Quando ele está lá naquela batalha, a Bíblia vai dizer que ele está vencendo. Deus está dando vitória para Josué, mas ele está vendo que a noite está chegando. Aí ele vai fazer uma oração ousada. Ele vai dizer: sol para, lua para. E a Bíblia vai dizer que a lua parou, o sol parou, por causa da oração de um homem. Quem tem intimidade sabe fazer oração ousada. Chegou o tempo, chegou a hora dos íntimos começar a fazer oração ousada. Arabai, calai. Começa a pedir o impossível nessa noite. Começa a pedir o impossível. Quem tem intimidade não tem medo de fazer pedido ousado. Pode pedir aquilo que ninguém nunca pediu. Ele vira para o Senhor e fala assim: Senhor, qual que é o pedido ousado? Mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. Parece que eu vejo Deus falando e assim: esse é ousado, esse é Moisés. Eu não tinha escolhido outro melhor. Ele pediu para Deus algo que homem nenhum ousou a pedir. A presença não era suficiente, ele queria a face, ele queria ver o rosto, ele queria ver a face do Senhor. Só que homem nenhum pode ver a face do Senhor sem que morra. A Bíblia vai dizer lá em Isaías, no capítulo 59, no verso 1 e 2, o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele está dizendo: as mãos do Senhor, o simbolismo, está pronta para salvar, está pronta para curar, os ouvidos estão abertos para ouvir qualquer pedido que fizer diante dele. Mas tem uma coisa no verso 2, olha: mas as suas iniquidades fazem o quê? Separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados encobre o rosto dele para que não veja. Ele está dizendo: por causa do pecado do homem, não pode revelar a face do Senhor cara a cara. O homem não pode chegar na face dele. Ela faz separação. Mas Moisés não quer saber. Ele está dizendo: rogo-te que mostre-me a tua glória. Aí Deus vai virar para ele e vai falar com ele assim: olha, você não poderá ver a minha face, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Deus está dizendo: o pedido que você fez, ele é ousado. Eu não posso fazer isso. Mas como você teve coragem de pedir, você vai ser o homem que vai ver algo que ninguém nunca viu. Eu vou colocar você primeiro sobre uma penha. Eu vou colocar você sobre uma rocha. Ele está dizendo: quer ver minha face? Então fique no lugar firme. Quer ver minha face? Coloca os pés sobre a rocha. Firma os passos na rocha, porque na rocha tem estabilidade. Sabe o que está dizendo para ele? Você é muito íntimo meu, Moisés. Você anda comigo. Eu decidi até ir com você, sendo que eu falei que eu não iria. Mas tu quer ver minha face? Então fica firme nos meus pés. Fique firme na pedra. Tenha estabilidade, Moisés.
Saiba o que você quer, Moisés. Não fica oscilando não. Fica firme na penha, fique firme na rocha. Aí ele diz assim, olha, quando passar a minha glória, eu porei numa fenda na penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, eu vou tirando a mão. Ele está dizendo, você vai ficar na rocha, vai ter uma fenda, um pequeno espaço, aonde eu vou estar do outro lado. E eu vou colocar a minha mão, porque você não pode ver minha face, mas eu vou passar. E depois que eu passar, o meu rosto você não vai ver. Mas depois que eu tirar a minha mão, você vai ver pelas costas. Quando eu era adolescente, eu li isso aqui, e eu pensava assim, ele viu só as costas. Eu achava isso ruim. Hoje eu entendo. Moisés estava em uma missão complicada. Levar o povo para uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida. Ia ter inúmeras adversidades. Já tinha enfrentado e ia continuar enfrentando. Deus está dizendo, você vai ver a minha face. Você não verá a minha face, mas eu vou te colocar na rocha, e você vai me ver pelas costas. Quando ele está dizendo, você vai me ver pelas costas, ele está dizendo, aqui é um sinal. Você vai, eu vou estar com você. Você não vai ver minha face, mas você vai me ver pelas costas. Ele está dizendo, aonde você passar, Moisés, eu estarei na frente. Eu estarei na frente, Moisés. Vai ter gigante, Moisés, eu estarei na frente. Vai ter problema, Moisés, eu estarei na frente. Vai ter Jordão, eu estarei na frente. Vai ter as muralhas de Jericó, eu estarei na frente. E o meu povo vai pisar na terra, porque eu estarei na frente. Quando eu chego nessa parte, eu lembro daquele louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele vai dizendo, as adversidades estão na frente, os caminhos tortuosos estão na frente, mas eu vou na frente. Vou preparando o caminho, vou preparando o caminho, porque quem tem intimidade tem ele na frente. É igual ele disse para Ciro, eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e eu te darei os tesouros escondidos. Ele está dizendo, olha Moisés, por causa do teu pedido ousado, você me verá pelas costas. Você vai ver que eu estarei com você. Você vai sentir a minha presença em cada lugar que você entrar. Você vai ver que eu estou na frente, quebrando todas as barreiras que te impedem de atravessar. Ele está colocando mulheres na rocha aqui nessa noite. Ele está colocando homens e mulheres na fenda da rocha e está dizendo, eu estou passando, eu estou passando, eu estou passando. Pode ver, pode sentir que eu estou passando e quebrando as cadeias. Eu estou passando e quebrando as muralhas. Eu estou passando e dando vitória. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais o Senhor revelará a sua aliança. Recebe intimidade com Ele. Comece a partir de hoje fazer que nem Moisés, um dia de cada vez, buscando pela presença, ansiando pela presença. Comece a fazer pedidos ousados na presença dEle, porque você precisa de ter convicção que Ele está na tua frente. Quando um homem e uma mulher de Deus tem intimidade, ele faz um estrago no campo do adversário. Eu já vou terminar, mas lembra de Débora? Débora era uma mulher atarefada. Débora era uma mulher que fazia inúmeras coisas, juíza, dona de casa, profetiza, mas ela tinha tempo de ter intimidade com Deus.
Em um momento de opressão, numa opressão de 20 anos, aonde pessoas mudavam da sua região por causa da opressão dos inimigos. Uma mulher que tem intimidade, ela está buscando ao Senhor, e Deus vai revelar para ela os seus mistérios, vai revelar para ela, e ela vai se levantar e vai chamar Baraque, vai chegar para Baraque e falar: Baraque, por acaso Deus já não entregou o inimigo na tua mão? Uma mulher que tem intimidade, ela levantou um homem, mas a Bíblia vai dizer que Baraque levantou 10.000, porque aonde tem alguém com intimidade, vai fazer um estrago no campo do adversário. Se coloque de pé nessa noite. Deus tem segredos para ser revelados aqui para mulheres aqui. Deus quer usar mulheres e homens aqui neste lugar para desmanchar ninho do inimigo em alguns lugares, em algumas famílias. Mas Ele está precisando e contando com alguém que tenha intimidade, que tenha sensibilidade de buscar a face dEle, de não contentar com pouco, de querer mais, de querer mais, de querer mais da presença dEle. Eu quero orar por você nessa noite, por você que quer mais, por você que não quer ser multidão, para você que quer ser o Moisés deste tempo. Venha ao altar rapidamente. Cadê a cantora? Cadê a cantora? Se tiver outra pessoa para poder cantar, eu quero a cantora para vir, porque eu preciso que alguém ore por ela. Eu quero a irmã da intercessão, a irmã. Pode subir aqui, minha filha. Só Deus sabe a guerra que essa menina chegou aqui nesta noite. Mas Deus te trouxe aqui para te munir, para te encher de munição. A partir de hoje, você vai ver como vai mudar a tua intimidade com Ele. Ele vai se revelar a você de forma que você nunca viu, porque Deus tem obra grande na sua vida. E por causa do tamanho da obra que Deus tem, o inimigo tem se levantado de todos os lados. Mas Ele marcou este encontro para dizer para você: vai ser um divisor de águas. Não será mais a mesma. O louvor será diferente. Você sairá diferente, porque hoje Ele começa a ter uma intimidade maior com você. Eu vou começar a orar por você, mas você começa a orar. Fala para Ele que você precisa ir além. Fala para Ele que você precisa conhecer Ele. Peça para Ele se revelar a você. Fala para Ele que você não quer dar um passo sem a presença dEle. Pode começar a falar. Pode começar a falar. Vem cá baixo. Você vai cantar? Vem cá baixo e cantar a baixai. O irmão vai começar a cantar e você começa a orar. Logo após o louvor eu entro orando. Você pode começar a interceder. Rabacalaxuri cantar a baixai. Fala para Ele o que você precisa nessa noite. Começa a contar para Ele. Fala para Ele que você precisa sentir o toque dEle, que você precisa sentir a presença dEle. Porque tem horas que a gente ora, parece que Ele não está ouvindo. Parece que a gente ora, a oração não sai do lugar. Aí é nessas horas que a gente pensa: não vale a pena orar mais. Ele não está ouvindo, eu já não tenho força. E você vai estar só se afastando dEle.
Mas nessa noite Ele está dizendo: chega mais perto. Não me deixe Chega mais subir. perto. Chega mais perto. As barreiras que te impedem de chegar até Ele está caindo por terra nessa noite. Incredulidade cai por terra nessa noite. Mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória. A presença dEle está enviando cura nessa noite. Toca na tua enfermidade, toca. Coloca a mão na tua enfermidade, Ele tem cura. Ele tem cura. Ele está quebrando cadeias nessa noite. Cadeias são quebradas nessa noite. Senhor, cadeias são quebradas. Cadeias de depressão são quebradas. Senhor, Filho, tu se posiciona na fenda daquela rocha, que já eu vou passar. Ele está passando. E tu me vê de E está quebrando costas. cadeias. Ele está quebrando cadeias. Ele está quebrando cadeias. Se ver você tem que morrer. A minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória. Na tua casa eu derramo glória. Na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória. Na pregação eu derramo glória. No ciclo de oração eu derramo glória. Na juventude eu derramo glória. A minha casa vai ser de glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. A minha glória fez o mar se abrir. A minha glória fez muro cair. A minha glória acompanhou meu povo. A minha glória me veio. A minha glória te abraça agora. A minha glória te cura agora. A minha glória te batiza agora. Agora te sustenta agora. Recebe a minha glória. Recebe a presença dEle nessa Recebe noite. a minha glória. A glória dEle e a presença quebra jugo. Recebe a presença dEle. Arabai, calaçonei, cantarabachai. Toda palavra de acusação cai agora. Toda palavra de acusação cai agora. Depressão sai agora. Recebe a minha glória. Arabai, calaçonei, cantarabachai. Pensamento acelerado sai. A presença dEle está na casa. Recebe alegria. Recebe presença. Recebe renovo. 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 Recebe renovo. Recebe presença. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Estabilidade. 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 Recebe a minha glória. A presença dEle está quebrando jugos aqui nessa noite. Está quebrando jugo de acusação nessa noite. Cadeias caem por terra agora. Você vai orar com leveza. Deus está devolvendo a alegria de buscar a face dEle aqui. Deus está devolvendo força para mulheres que não conseguiam buscar a face dEle agora.
A partir de hoje vai orar com leveza. A partir de hoje vai sentir a presença dele no caminhar. Ele está visitando famílias aqui nessa noite. A presença dele toca você e alcança os seus descendentes, porque quem tem intimidade com ele recebe segredos dele. Ele confia alianças. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Senhor meu Deus, mais uma vez, ó Pai, eu estou na tua presença. Pai, eu preguei a palavra que o Senhor colocaste no meu coração. E aqui no teu altar, ó Pai, estão as mulheres que querem ir além, que querem um pouco mais de intimidade, que não querem ter a tua presença só no culto de domingo, que não querem ter a tua presença só no congresso. Mas aqui estão, ó Pai, as mulheres e os homens que, como Moisés, vai levantar uma tenda de adoração em casa a partir de hoje, e vai ver os céus abertos, e a nuvem do Senhor vai visitar as casas. Pai, começa a renovar aquelas que estão fracas. Começa, Pai, se manifestar a tua presença e trazendo cura, trazendo libertação e recebendo presença. Vai crescendo em intimidade. Pai, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Fortalece, Pai, cada um, Pai. Das dons, Pai, espirituais nessa noite. Das dons espirituais nessa noite. Rena variações de línguas, dons de profecias. Levanta cantoras, levanta pregadoras, missionárias, mulheres para fazer visita. Vai levantando íntimas do Senhor nessa noite. Vai levantando, Pai, vai levantando. E aonde essas íntimas chegar, vai ver céus abertos, vai ver céus abertos. Receba a presença dele nessa noite. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Volta para casa debaixo dessa presença. Não satisfaça com pouco. Começa a fazer oração ousada, porque o Deus de Moisés é o teu Deus. O Deus que fez na vida de Moisés continua fazendo na